Como reconhecer Jesus em meio à tristeza, em meio às dificuldades da vida. Para responder esta pergunta, eu trago para vocês um pequeno estudo que fiz do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35, que relata a história dos discípulos de Emaús. Eram 2 discípulos de Cristo que logo após a morte de Jesus, eles estavam se deslocando de Jerusalém. E no meio do caminho eles estavam muito tristes, comentando o que havia acontecido com o seu Mestre e Senhor, Jesus Cristo. De repente, o próprio Jesus se aproxima deles e pergunta: do que vocês estão conversando? E os discípulos respondem: ora, apenas você não sabe o que aconteceu com o nosso Mestre, a Jesus, o que foi crucificado? E eles continuam conversando durante todo o caminho. Porém, os discípulos, em meio à tristeza, em meio à dor da perca do Mestre, não reconhecem que aquela pessoa que aproximou-se deles era o próprio Jesus. E iam no caminho conversando sobre os episódios que tinham acontecido. De repente, está entardecendo, eles sentem fome e convidam esse homem para comer com eles. E no meio desta ceia, eles reconhecem Jesus Cristo. O Evangelho relata que ao partir o pão, no momento em que Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu, os discípulos reconheceram que aquele homem, a quem havia no caminho inteiro conversado sobre o acontecimento, conversado sobre as Escrituras Sagradas, era o próprio Cristo. Ao partir do pão, ou seja, ao compartilhar do pão, da ceia, é que eles reconhecem que aquela pessoa era o próprio Jesus ressuscitado. E Jesus sai de cena e o Evangelho relata que o diálogo continua entre os 2 discípulos, onde um fala para o outro: mas não ardia os nossos corações em chama quando aquele homem nos falava? Enquanto Jesus falava com eles, eles não reconheceram que era Jesus, mas eles sentiam o coração arder em chama ao escutar aquele homem. E ao partir do pão, eles reconhecem que é o próprio Cristo. Também assim acontece conosco a todo instante. Por muitas vezes nós estamos tristes, deprimidos, cansados. Pensamos que nada está funcionando, nada está dando certo em nossas vidas. Mas Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre ao nosso lado a nos acompanhar e a nos dar força. Mas muitas vezes nós não reconhecemos, porque nós olhamos apenas a exterioridade, nós olhamos apenas
o mundo externo, os acontecimentos externos, mas nós devemos olhar para dentro de nós. E no nosso íntimo, nós vamos conseguir reconhecer e encontrar o próprio Cristo ressuscitado, que está conosco a todo momento, nos momentos felizes, nas dificuldades, nas tristezas. Quando tudo parece estar perdido, nós devemos olhar em nós e reconhecer o Cristo. Ao partir do pão, o mesmo gesto que ele fez na última ceia com seus discípulos, deu graças e o partiu e disse: "Fazei isso em memória de mim." Essa mesma história se repete a cada dia, independente da sua religião. Mas a cada momento que nós vamos a um templo e participamos da ceia do Senhor, independente de sua religião, seja você católico participando da Santa Eucaristia, participando da missa, seja você protestante de qualquer denominação, participando de um culto, essa mesma história se repete. Durante um culto, durante uma missa, nós escutamos a palavra de Deus. Nós escutamos alguém falando, por intermédio de Deus, os evangelhos, explicando. E por muitas vezes nós saímos de casa tão tristes, tão abatidos, e vamos procurar refúgio aonde? Nas igrejas, nos templos. E ali nós escutamos a verdadeira palavra de Cristo. E o nosso coração, por muitas vezes, arde em chama, igual ardeu o coração daqueles discípulos. Por muitas vezes, uma boa pregação, uma boa homilia, um bom culto toca em nossos corações. E nós nos sentimos tocados, emocionados e dispostos a mudar de vida. Isso se concretiza quando nós participamos da Santa Ceia, quando nós comungamos que ali é o verdadeiramente corpo e sangue de Cristo. E nós vamos, aquele ato termina e nós saímos. Nós não vamos apenas para casa, mas nós vamos ao mundo anunciar a grandiosidade que nós vimos. O quão magnífico e grandioso é o poder de Deus e sua ação na vida de todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, porque eu os aliviarei. Então esta é a mensagem que eu trago hoje. Esta é a mensagem de motivação para você que está triste, para você que está cansado, para você que pensa que Jesus não está com você. Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está conosco. Mas a grande pergunta é: nós estamos com Ele? Fica esta pergunta para você refletir. Jesus está comigo, mas eu estou com Cristo? Você está no De Carona com Cleiton e esse foi mais um vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Se gostou, deixa o like e compartilha. Fui!